Olá, boa noite. Sejam muito bem-vindos a essa nossa live. A gente, a equipe aqui do Enxaqueca Crônica, esperam que vocês estejam todos bem, com saúde e em casa. Bom, hoje é o Dia do Cérebro e para comemorar junto com vocês, a gente convidou a psicóloga Rose Foucault para nos ajudar a cuidar melhor da nossa saúde mental. A Rose é psicóloga com especialização em terapia cognitiva comportamental, em neuropsicologia e tem mestrado em cefaleias. E é também membro do Comitê de Psicologia da Sociedade Brasileira de Cefaleias. Olá, Rose, boa noite. Seja muito bem-vinda e obrigada por ter aceito o nosso convite. Oi, boa noite, Thaís. Boa noite a todo mundo que está acompanhando a gente. Eu que agradeço muito o convite para estar aqui falando um pouquinho com vocês, né, aí sobre a saúde do nosso cérebro, né, pensando na enxaqueca, pensando nesse momento de pandemia que a gente está vivendo, né, é super importante a gente pensar, né, nesse cérebro como uma questão de saúde mental que a gente não pode deixar de falar sempre, né, para as pessoas se cuidarem. Então, muito obrigada e espero poder corresponder aí às expectativas de todo mundo, de tirar as dúvidas que vocês tenham. Claro, e falando em dúvidas, ao longo dessa conversa, a gente vai estar respondendo algumas interações aqui de vocês, então pode enviar as suas dúvidas no comentário que a gente vai tentar responder o máximo possível durante a nossa conversa aqui. Bom, a nossa proposta hoje, como a gente já falou, é falar sobre saúde mental e como ela pode impactar nas crises de enxaqueca. Rose, antes de qualquer coisa, eu gostaria que você explicasse como é o seu trabalho com quem sofre com enxaqueca. Tá. Bom, o meu trabalho, ele é em conjunto com o neurologista, né, porque geralmente o neurologista que faz o diagnóstico, então, primeiro vai no neurologista, depois passa comigo, ou se vem direto a mim, eu encaminho para o neurologista, né. E aí o meu trabalho é acompanhar essa pessoa de perto, para ajudar ela a entender, fazer uma psicoeducação, né, do que é a enxaqueca, como que ela se manifesta, como que ela pode, quais são os principais gatilhos de crises, né? Fazer a pessoa entender que a enxaqueca é uma doença neurológica, então ela não tem cura, mas tem controle, e parte desse controle depende do próprio indivíduo, né? Porque às vezes ele busca os profissionais nessa expectativa de que o profissional vai tirar toda a sua dor. Não, e boa parte disso é o próprio engajamento da pessoa no tratamento. Então, uma boa parte da psicologia é isso, ou seja, ajudar a pessoa a entender a doença, a se conhecer, ter um autoconhecimento maior, de entender como que as suas crises se manifestam, em quais momentos, desenvolver estratégias para lidar com as crises, né, manejo de estresse, manejo de ansiedade, identificar o nível de ansiedade que tem. Eu trabalho bastante também com a que a gente chama de cefalgiafobia, né, que é o medo de ter a dor, que é um dos fatores que faz com que as pessoas acabem usando excessivamente medicamentos, que acaba piorando, né? Então, além da enxaqueca, acaba tendo uma cefaleia por uso excessivo de medicamento pelo medo de ter a dor. Então, começo a ter a dor, tenho medo que essa dor piore, já vou lá e tomo um remédio. Só que se a pessoa fizer isso sempre, ela acaba usando excessivamente e piora o quadro. Então, eu trabalho também bastante para tirar esse medo que está ligado com a ansiedade. Trabalho também com técnicas de relaxamento, técnicas de meditação, que são todas ferramentas que ajudam a equilibrar, a ter um estilo de vida saudável, né? Também a higiene do sono, né? Porque o sono também é um dos principais gatilhos de crise de enxaqueca, né? Se a pessoa dorme excessivamente, ou dorme pouco, ou tem uma qualidade de sono ruim, ela tem uma predisposição maior para ter as crises. Então, a terapia também trabalha bastante com essa parte. Ótimo, a gente vai falar um pouco de tudo isso ao longo dessa nossa conversa aqui. Bacana. Como você citou no começo, muita gente não sabe, mas o tratamento da enxaqueca crônica deve ser feito de maneira multidisciplinar. Isso quer dizer que
vários profissionais podem estar trabalhando em conjunto para o melhor bem-estar e o melhor resultado desse paciente, né? Pode ser tanto nutricionista, fisioterapeuta, psicóloga, todos em conjuntos com o neurologista, que no caso da enxaqueca crônica é o médico ali que vai guiar todo o tratamento. Então, eu queria que você explicasse para o nosso público como que é o trabalho do psicólogo com o neurologista. Tá. Bom, o trabalho do psicólogo com o neurologista é bacana, porque assim, tem que ter um entrosamento, né, entre o psicólogo e o neurologista. O psicólogo passa para o neurologista algumas questões que estão relacionadas ali com a crise do paciente, mas sempre respeitando o que a psicologia coloca do sigilo, né? Então, assim, porque às vezes as pessoas me perguntam, mas você trata só enxaqueca? Não tem como tratar só a enxaqueca, não dá para eu dividir a pessoa, né? Então, se a pessoa tem uma questão familiar, se ela tem uma questão de sexualidade, se ela tem uma questão de depressão, de ansiedade, eu vou ter que tratar todo o conjunto para conseguir controlar as crises de enxaqueca. E nesses aspectos, pode ter alguns pontos que a pessoa pode falar para mim, olha, Rose, isso eu gostaria que mantivesse em sigilo só na relação psicólogo-paciente. Será respeitado, porque o nosso código de ética pede que seja respeitado. Mas, fora isso, eu sempre informo o paciente que eu vou informar o neurologista, por exemplo, frequência de crise, como que ele está lidando ou não com a crise, por exemplo, está piorando muito porque tem uma questão familiar. Eu não vou entrar em detalhe para falar que questão familiar é essa, mas eu vou dizer, está passando por algumas questões psicodinâmicas, que estão interferindo, e aí o neurologista já entende que são algumas questões particulares do paciente que vai ser trabalhado na terapia e está interferindo nas crises. Então, isso ajuda também o neurologista a direcionar o tratamento para pensar se precisa ou não de mais medicação, de introduzir uma nova, de aumentar ou de tirar, né? Porque, assim, se há uma questão psicodinâmica importante, não é a medicação que vai fazer diferença, é mais o processo de terapia. E se o psicólogo não tiver essa conversa com o neurologista e o paciente não conseguir se sentir à vontade para falar para o neurologista isso, o neurologista vai atuar com o que tem em mãos, né? Que são os medicamentos, os procedimentos. Então, é muito importante que tenha essa ligação, assim, que o psicólogo converse sempre com o neurologista, né? Sempre que eu começo a atender um paciente, eu aviso, olha, eu vou manter contato próximo com o seu neurologista, mas lógico que você vai ser informado das questões que eu vou passar para ele sobre o seu tratamento aqui e sobre a sua frequência de crise, os seus principais gatilhos. Certo, então é importante ter esse olhar mais amplo sobre a pessoa como um todo, mas tem um respeito à privacidade dela e todo esse cuidado. Bom, a gente está recebendo bastante pergunta, mas eu só gostaria de lembrar para quem pegou aqui no meio que o assunto hoje é saúde mental. A gente está conversando com a Rose, que é psicóloga, e a gente vai tratar aqui sobre saúde mental. Rose, só quem tem a indicação do neurologista deve procurar o psicólogo? No caso da enxaqueca crônica, né? Sim. Sim, não necessariamente, né? Porque, assim, às vezes passa com um neurologista que não trabalha diretamente, né, com um psicólogo, e aí, às vezes, o neurologista pode não indicar, ou a pessoa também vai direto no neurologista, mas também não fala sobre outras questões que faria o neurologista pensar que ele poderia precisar de um psicólogo e não encaminha. Então, não, a pessoa pode, se ela sentir, né, o ideal, assim, é que todas façam, né, porque, assim, sempre quem tem enxaqueca crônica, sempre tem questões de ansiedade, sempre tem questões depressivas, de estresse, e na terapia ele vai aprender a manejar tudo isso, vai tratar tudo isso e vai ter uma resposta muito melhor ao tratamento medicamentoso do que sem a terapia, né? Então, a pessoa pode ela mesma, se ela não conhece ninguém, né? Porque também a gente tem que pedir indicação, é ruim bater em qualquer porta, não dá. Né? Então, pode falar com o neurologista, olha, eu gostaria de fazer terapia, me indica alguém, eu não indica, né? Ou vou procurar nas redes sociais aí, mais buscando referência, né?
Não pode pegar qualquer pessoa aí, porque infelizmente a gente não sabe da competência de cada um. Então, a indicação é sempre bom, mas não precisa esperar que o neurologista indique, né? Sentiu angústia, sentiu ansiedade, procura, vai fazer bem. Certo. Agora a gente vai abrir agora para algumas perguntas. Uhum, E a gente tem a pergunta da Dayara. Você falou no começo sobre o medo da dor, né? E ela uhum. perguntou: como resolve esse medo da dor? Então, esse medo da dor, Dayara, geralmente é importante estar dentro do processo de terapia, né? Porque ele é muito difícil de resolver sozinho. Mas, assim, a dica que eu posso dar, se você não tem condições, enfim, de começar uma terapia agora, é você começar a anotar no seu diário, né? Como você se sente quando você tem a dor, né? Que sentimentos são esses, que pensamentos são esses. É, e você começar a fazer meditação, relaxamento, exercícios de respiração, porque esse medo da dor, ele está muito ligado com ansiedade. Então, se você conseguir fazer algumas técnicas que vão diminuir a ansiedade, você também consegue diminuir um pouco esse medo. Mas é importante avaliar bem, né, de onde vem esse medo, porque também, se você não consegue só diminuir a ansiedade, mas você continua tendo crises, e você não consegue fazer uma reprogramação mental, né, do seu cérebro ali, né, para ele entender que você consegue lidar com a dor, né, assim, sem entrar em desespero, que você consegue manejar essa dor de uma outra forma, que não com medicamentos, você vai diminuindo esse medo, né? Então, eu costumo dizer que, assim, é um fortalecimento emocional que a gente tem que ajudar a pessoa a desenvolver para que ela se torne mais resiliente frente à dor e vá diminuindo esse medo. Por isso que é super importante estar dentro de um processo de terapia, né, de psicoterapia. Sozinho é muito mais difícil de superar esse medo de ter a dor. Porque às vezes eu já peguei pessoas que já estavam com a dor controlada já fazia um bom tempo, sem ter crises, mesmo assim o medo continuava, né? Então, qualquer sensação de desconforto, a pessoa já começava a entrar num nível de estresse maior, de ansiedade maior, acreditando que a dor estava vindo. E às vezes até tomava remédio sem sentir dor nenhuma, só pelo medo de que a dor viesse. Então, é bem complexa essa questão do medo de ter a dor, não é bobagem, né? Então, procura ajuda para te ajudar a superar esse medo. Sim, e é um medo super que dá para entender, né? Porque muita gente Sim. realmente fica na cama, não consegue fazer nada. Então, Uhum. não é uma coisa assim temer mesmo. Sim, sim, tira toda a qualidade de vida, né? Então a pessoa fica refém da dor e aí dá esse medo, né? Quase como se fosse um estresse pós-traumático, né? Passou ali por uma situação de muito estresse, ficou armazenado aquela informação daquele medo, e aí só a ideia de passar de novo por aquilo, a pessoa já pode entrar num pânico ou num nível de ansiedade muito alto. É, mas apesar do medo, não dá para deixar de viver ou de ficar Sim, tomando remédio sem tratar de fato, né? sim, sim, isso mesmo. Bom, a Ana Paula pergunta, na verdade, ela pergunta, ela diz que toda vez que passa nervoso, a enxaqueca dela ataca. É normal? Então, pode acontecer, sim, por quê? Porque quando você passa nervoso, você tem um aumento de estresse, né? Então, esse aumento do estresse, né, vai liberar ali né, os hormônios do estresse no seu cérebro e faz você ter dor, sim, né? Então, aí acaba sendo nervoso, a gente traduz que é uma crise de enxaqueca desencadeada pelo estresse, que é um dos 5 principais gatilhos de crise de enxaqueca, né? Então, o que tem que fazer é aprender a manejar essas situações, né? Como você lida com as situações de nervosismo, de estresse, o quanto você se coloca nessas situações, né? O quanto que você se preserva dessas situações, para meio como se fosse criando ali uma blindagem para não se deixar afetar tanto com essas situações para prevenir as crises. Certo. Agora eu vou ler um desabafo da Ana Ah, Cláudia Castro. Ela diz: na prática, tudo é bem difícil. Hoje em dia, você mal entra no consultório médico e o neurologista sequer te ouve. É desanimador.
E o pior ainda é ouvir do próprio médico que você precisa conviver com a dor. Bom, Ana Cláudia, é por isso que a gente sempre fala aqui da importância de procurar médicos neurologistas que são especializados no tratamento das dores de cabeça. Assim como a Rose, a gente tem a Sociedade Brasileira de Cefaleia, onde tem profissionais que estudaram, que estão aptos para fazer o tratamento das cefaleias. Então, lá no nosso site, a gente tem uma lista, tem uma aba que chama Encontre um Médico, você coloca o seu CEP e encontra o médico mais próximo de você. E são médicos que realmente estão qualificados e acostumados a tratar as dores de cabeça. Uhum. E acho que isso serve também para os psicólogos que trabalham de forma multidisciplinar, né? Sim, sim, Psicólogo é um pouco mais escasso, né? O psicólogo especializado para as pessoas encontrarem, mas tem, né? Em São Paulo tem eu, a Juliane, no Rio Grande do Sul tem a Rebeca, em Curitiba tem mais 2 pessoas. São poucos ainda, mas a gente está trabalhando aí para formar outros psicólogos que vão entender a enxaqueca e como tratá-la. Agora vamos falar um pouquinho desse período de isolamento social, de pandemia que a gente está vivendo, que não tem muito como fugir dessa realidade. Toda essa situação de pandemia e quarentena tem impacto nas crises de dor de cabeça, nas crises de enxaqueca, mais especificamente? Você tem sentido um aumento das queixas no seu consultório, nas suas consultas? Então, no começo teve um aumento, assim, até dos pacientes que estavam já em terapia, né? Acho que foi mais por uma questão de adaptação, de readaptação à nova situação. Depois, acompanhando em terapia, eles conseguiram estabilizar, mantiveram-se bem, né? Não pioraram as crises, alguns até melhoraram, mas assim, fazendo a terapia semanalmente. Mas teve uma piora, sim, né? Porque aí teve uma procura muito grande de outras pessoas que não estavam em terapia, que começaram a procurar, até pelo Instagram, que eu estou mais lá no Instagram. Então, as pessoas começaram a procurar bastante a terapia, se queixando de um aumento nas crises de dor, principalmente desencadeado aí pela questão do sono, né? Que está impactando muito as pessoas nesse período da pandemia, do estresse, da ansiedade, que são tudo gatilhos, né? Então faz todo sentido piorar. Então teve uma piora, sim, das pessoas em lidar com esse momento, e aí teve até essa procura espontânea, não direto, né, a mim, mas aí encaminhei, lógico, para o neurologista também, porque é o neurologista que vai fazer o diagnóstico, e trabalhar junto, né? Porque a enxaqueca, como é uma doença neurológica, precisa também do tratamento medicamentoso, né? Assim, quando a pessoa está bem, né? Assim, pode falar, até quero um tratamento não medicamentoso. Mas no início, principalmente crônico, é muito difícil, né? Tem que ter todos os lados, de preferência. Certo. A gente falou bastante de estresse, de ansiedade. Qual que é a diferença do estresse e da ansiedade para o pessoal saber identificar o que está sentindo? O estresse, ele tá mais, assim, relacionado no dia a dia, né, que são aquelas pequenas situações que tiram a gente um pouquinho do sério, né, aí libera um pouco de cortisol no nosso organismo, e assim, é normal dependendo de um certo nível. Quando ele começa a aumentar muito, que a gente fala que aí é o estresse crônico, ele leva a uma ansiedade, pode levar a uma ansiedade ou até uma depressão, né? Então, assim, aí a ansiedade já é um transtorno, né? Tem o nível normal da ansiedade, que todos nós temos, que é um nível que até impulsiona, faz a gente procurar se movimentar, criar situações novas, né? Agora, quando esse nível de ansiedade aumenta muito, já torna-se um transtorno de ansiedade, que já é um quadro psiquiátrico, né? O estresse, ele fica ali no estresse crônico, que pode levar para a ansiedade, mas ele não é ali classificado como um transtorno, né? Assim, como a ansiedade, que aí a gente já precisa, dependendo do nível da ansiedade, a gente precisa medicar também essa ansiedade para melhorar. Então é bom ficar atento. E aí tem os sintomas,
né? Os sintomas da ansiedade, que tem sintomas cognitivos, sintomas emocionais, sintomas físicos e sintomas emocionais, né? Então, é bacana ficar atento, né? Porque, assim, até, por exemplo, uma tontura, uma fadiga, um cansaço, dificuldade de memória, de atenção, de concentração, tudo isso pode ser manifestação de ansiedade. Então, lógico que isso vai acarretando em prejuízo em outras áreas da vida também, inclusive gerando mais crise de enxaqueca, porque aí a pessoa começa a ter prejuízo, né? Aí o pessoal no home office aí com dificuldade de atenção, de concentração, de foco, né? Aí vem o estresse, que libera o cortisol, e aí pronto, a pessoa acaba ficando no nível de ansiedade, que a gente fala ansiedade mais generalizada, né? Que a pessoa está o tempo todo ali no estado de alerta, né? Luta ou fuga, como se ela tivesse que fugir ou lutar para sobreviver o tempo todo. E aí isso piora muito o quadro da enxaqueca, principalmente nesse momento, isso está muito intenso. E o nosso objetivo aqui nunca é fazer uma consulta, até porque não é possível. Mas tem algum tipo de dica mais geral, mais prática que as pessoas podem fazer em casa para diminuir o estresse, a ansiedade? Tá. Bom, as dicas que eu costumo dar, elas são bem gerais, assim, que ajudam em tudo, né? Assim, para diminuir estresse, para diminuir ansiedade, para diminuir as crises de enxaqueca, que é o estilo de vida saudável, né? Que a gente orienta sempre as pessoas a terem, que assim, tentar manter uma rotina, né? Porque o cérebro precisa de rotina, porque assim exige menos esforço para acordar, e agora, o que eu vou fazer, né, assim, não, já acorda já sabendo mais ou menos o que vai fazer, o que tem para ser feito, tentar manter uma rotina de atividade física regular, manter uma alimentação saudável, manter o sono, né, não dormir excessivamente, mas também não se privar de sono, se tiver tendo aí algum distúrbio de sono, uma insônia, dificuldade para iniciar, para manter, ou acordando muito mais cedo, procura, né, ajuda, né, médico ou de um psicólogo para ajudar a melhorar a qualidade desse sono, redução do estresse, né, a gente reduzir o estresse também ajuda muito, e a meditação, né, que a gente usa muito a atenção plena, que é o mindfulness, e o mindfulness ele acaba ajudando com todas essas outras aí que a gente falou, né, ele ajuda aí para reduzir estresse, ele ajuda para a questão alimentar, porque nesse isolamento a gente percebeu muito uma questão de compulsão alimentar, né? Pela ansiedade, as pessoas acabam comendo demais e comendo, sei lá, muito açúcar, muito carboidrato, que para quem tem enxaqueca, às vezes isso acaba, né? Além de ganhar peso, acaba também provocando crises de enxaqueca. O sono, né? A meditação também ajuda a regular o sono, ajuda com a atenção, com a memória, que aí vai favorecer também para diminuir os níveis de ansiedade. Então, as dicas gerais que eu tento dar são essas para as pessoas tentarem manter um estilo de vida saudável, incluindo essas atividades no dia a dia. Isso não só agora, né? Usa agora e mantém para a vida, né? Para ter uma qualidade de vida, uma vida saudável, um cérebro saudável. Então, uma informação importante aqui, já que hoje é o dia do cérebro, o cérebro gosta de rotina, então. Ele Sim. não gosta muito desse. Não, principalmente quem tem enxaqueca, né? Porque aí, se você fica mudando muito a rotina, né? Então, exige um esforço mental de ficar se readaptando toda hora, né? E aí isso gera um certo nível de estresse, tem que ficar se readaptando. Então, se você já sabe mais ou menos o que você vai fazer, lógico que não precisa ser uma rotina muito rígida, né? A gente precisa ter equilíbrio, né? Porque a rigidez também torna-se os dias mais monótonos, mais chatos, e aí a pessoa começa a ficar também, ai, que cansativo isso, e também começa a ter uma desmotivação. Mas o quanto mais manter de uma rotina, melhor. Certo. Pessoal, continuem mandando as suas dúvidas. O nosso tema hoje é saúde mental. A gente está com a psicóloga Rose Fukui. Eu tô falando o seu sobrenome certo? Fukui, né? Mas Fukui também, às vezes o pessoal fala. Certo. Então, a gente vai responder aqui as perguntas ligadas à saúde mental hoje, tá bom?
A gente tem a pergunta da Karina Reis. Ela fala que tem dificuldade de lidar com o comportamento do marido e do filho que não entendem a dor de cabeça dela. Eu imagino que muita gente passa por isso também, Karina. Muita Uhum. gente fala aqui na nossa página Enxaqueca Crônica que as pessoas não acreditam. Bom, mas a pergunta dela é como contornar esse tipo de situação, né? De ela estar tá com dor e o filho e o marido não acreditam nela. Isso infelizmente é muito comum, né? As pessoas não serem compreendidas, porque, né, assim, a enxaqueca, a depressão, a ansiedade, as pessoas não estão vendo, né? As pessoas têm uma dificuldade de acreditar com convicção em coisas que elas não são palpáveis, que elas não estão vendo. Então acontece bastante, tanto que no meu consultório, assim, muitas vezes eu chamo, né, o marido, eu chamo a esposa para orientar, para falar do que é a enxaqueca, para explicar, para a pessoa poder entender e tentar ajudar um pouco mais. Mas no dia a dia, e Karina, né, tenta fazer com que eles entrem em contato, né, assim, no enxaqueca crônica, né, ver ali o que é a enxaqueca, tem muita informação que eles podem estar entrando em contato para entender o que significa, né, no meu Instagram também, que é @psicóloga_Rose Fukui, eu posto muita coisa também, eu faço muitos vídeos explicando e tal, né? Então, você tenta fazer uma psicoeducação com eles para eles entenderem o que é a enxaqueca e não julgarem tanto. Se você tiver dificuldade para fazer isso, aí você tem que fazer um trabalho interno com você mesma para dar menos importância ao que eles pensam e se permitir realmente descansar. Se a dor está no nível que você não consegue fazer nada, não fica preocupada com, né, de se desligar, não ficar preocupada com que se eles estão te julgando ou não. Toma sua medicação que o seu médico te indicou, vai para o quarto escuro, relaxa e deixa a dor passar, depois você volta, né? Então, assim, você pode tentar trabalhar para mudar o outro, para o outro entender, mas às vezes o outro não quer mudar, não quer entender. Aí você muda você, a forma como você relaciona com o outro, se preservando, né? Você não é obrigada a suportar a dor, né? Ali ativa, fazendo tudo porque o outro não entende. E se desconectar desse sentimento, do julgamento do outro, o que o outro vai pensar, o que o outro vai falar, né? Ah, se eu for deitar agora, o outro não está acreditando que eu estou com dor, o que eles vão ficar pensando, falando de mim? Não se importa, né? Tenta se desconectar disso. Você sabe da sua dor, você sabe o que você está sentindo. Certo. E uma ótima dica para a Karina e para todo mundo que tem familiares, amigos que não acreditam que a enxaqueca é real. Tem lá no site, a gente tem inclusive uma matéria que chama Enxaqueca não é frescura. Então você pode procurar essa matéria, enviar para essas pessoas, mas além disso, nas nossas redes sociais, a gente sempre fala que enxaqueca não é frescura, que dor de cabeça nunca é normal, nenhuma dor é normal. E a gente tem bastante informação disponível aí. Tem vídeo, tem texto, tem live. Dá uma procurada na nossa página e sai mandando para essas pessoas. Sim. Bom, a gente também tem um comentário aqui da Jéssica que ela diz que tem tido muitas crises pela ansiedade e o médico dela orientou que ela procurasse um psicólogo. Mas com a pandemia ela acabou não indo. E isso acho que a gente pode falar um pouco da questão da consulta online. Tem muita gente que ainda não está adaptada ou não se sente confortável com esse tipo de abordagem. O que você pode falar sobre isso? Bom, Jéssica, e assim, todo mundo quiser entender melhor, né? Assim, a teleconsulta, né, para os médicos, ela começou agora, recentemente, né? Então, mas está fluindo super bem, né? Principalmente porque o diagnóstico da enxaqueca, por exemplo, é um diagnóstico clínico, né? A descrição do paciente do que ele está sentindo, do que ele passou, dos sintomas. Então, aí o médico consegue fazer esse diagnóstico e encaminhar as receitas, enfim, iniciar um tratamento.
Na psicoterapia, a gente já faz atendimento online há muito tempo, já é regulamentado pelo Conselho Federal de Psicologia, já fazem muitos anos, eu nem lembro mais desde quando, e praticamente com a pandemia, eu estou atendendo só online ainda, eu não voltei, por exemplo, presencial, porque a gente tem muito esse contato visual, né? Então, assim, atender de máscara também é uma coisa desconfortável, então meus pacientes até falam, não, é melhor a gente continuar online, pelo menos a gente vê a expressão do outro, muito melhor do que se a gente fizer o presencial e cada um tiver ali com o rosto tampado. Então, flui muito bem, né, assim, na psicoterapia, o paciente entra em contato, marca uma consulta para conhecer, para ver se tem empatia, se consegue se sentir bem, né, durante ali a conversa, e dá para fazer tudo, né, ou utilizando WhatsApp, Skype, tem várias plataformas aí, até que com a telemedicina, né, que veio, abriram-se vários meios de fazer esses atendimentos online. Então, Jéssica, vale a pena, sim, tenta procurar um atendimento online com indicação, tá? Para você iniciar, e que você vai ver que não tem, não é nenhum bicho de sete cabeças, assim, funciona super bem. Lógico que o contato direto, né, tá ali pessoalmente, presencialmente, é muito mais gostoso. Mas nesse momento, por uma questão de saúde, a gente tem que se preservar e as pessoas também, né, tem que se preservar. Então, é uma boa opção, né? Assim, todas as pessoas que eu tenho atendido, que têm passado com médicos online, todos têm gostado bastante. Assim, não tive nenhuma queixa negativa com relação ao meio de estar realizando a consulta. Na verdade, as pessoas se sentem até mais confortáveis, porque não precisa, às vezes, sair de casa, né? Porque para ir até o mesmo, vou até o consultório, é só o contato com a pessoa. Mas o médico, o psicólogo já passou com várias outras. Tem o estacionamento, tem a portaria. Então, você acaba entrando em contato com muito mais pessoas. E o online favorece, é você e o profissional ali dentro de um ambiente seguro. Sim. Lembrando que a gente ainda está numa fase que precisa ter toda essa segurança, né? Então, sim, sim. Mas já que a gente entrou nesse assunto, também é importante falar que muita gente que sofre de doenças crônicas acabou interrompendo o tratamento nesse período de pandemia. Por isso mesmo, não poder ir lá no consultório e também não faz a consulta online. Mas acho que é importante a gente reforçar que o tratamento não pode, não deve ser abandonado, senão pode impactar aí no resultado, né? Sim. E isso também acontece com tratamento psicológico? Olha, eu não tive casos assim de abandono. Na verdade, as pessoas deram continuidade e até entraram vários novos aí depois, mas acaba perdendo uma continuidade, né? Porque o que você está ali no meio do processo, que você está evoluindo, que você está fazendo uma construção, se você interrompe no meio, você acaba. Algumas coisas você mantém, lógico, do que foi desenvolvido, mas algumas coisas você pode acabar regredindo, né? Inclusive, de repente, o medo de ter a dor. Não é um processo tão simples assim de a gente, em 2, 3 sessões, a gente eliminar esse medo. E aí se interrompe, pode voltar tudo de novo. E aí voltar, inclusive, com o comportamento de usar excessivamente medicações que não pode. E aí pronto, né? Acaba regredindo totalmente, de repente está até ali da enxaqueca crônica, já está indo ali para uma enxaqueca episódica, já está melhorando, de repente cronifica tudo novamente, porque parou no meio o processo. Então, o ideal é não parar, né, nem a terapia, nem o tratamento médico, conversa com o seu médico, né, se ele não estiver fazendo a telemedicina, conversa se não é possível fazer, né, pelo menos mantém o tratamento, né, assim, mesmo que não der para fazer tudo, faça aplicação de Botox, como aí já não dá para fazer online, mas qual seria a alternativa ao invés do Botox para dar continuidade a essa parte? Então, é importante dar continuidade, sim, gente, não para, não. Sim. Bom, a gente tem aqui um relato diferente da Leniane Pinheiro. Ela conta que ela apresenta o processo inverso com o estresse.
ela diz que quando ela tá com dor é que dá o estresse, e aí vira um ciclo vicioso. Uhum. Sim, pode acontecer, né? Porque assim, às vezes, como a gente fala, é como a ansiedade, né? O estresse também. Então, assim, pode desencadear a dor, ou a dor pode desencadear o estresse. Então, você está bem, e aí de repente vem a dor por um outro gatilho, né? Um fator hormonal, um fator alimentar, e aí você está com a dor, você fica estressada de estar com a dor, né? Ou às vezes de tanto estar com a dor, começa a ficar mais ansioso. Então, pode acontecer sim, e vira esse ciclo vicioso. Às vezes o estresse gera dor, às vezes a dor gera estresse, a ansiedade gera dor, enfim, né? É um ciclo constante. Por isso que tem que manter o tratamento para garantir que vai ficar bem. Outra questão emocional que está ligada à dor crônica, que pode estar ligada à dor crônica, é a depressão. A gente sabe que tem alguns estudos que interligam, né, essas duas questões, e acho que é importante a gente falar um pouco da depressão, como que Uhum. é a abordagem da depressão na dor crônica, e acho que você pode, assim, é que a depressão é uma questão muito profunda e séria, né? Mas Uhum. se você puder falar alguma coisa que tranquilize o público, Sim. talvez sofre, que está passando por essa situação. Uhum. Então, sim, a depressão é uma questão muito preocupante, né? A gente tem que tomar cuidado, tem que prevenir, né? E realmente está muito ligada à dor crônica, né? Tanto ela pode levar à dor crônica, como ela pode piorar a dor crônica, como pode ser uma consequência da dor crônica, né? Então, o ideal, assim, se você tem uma dor crônica, inicie o tratamento ou dê continuidade ao tratamento da dor crônica, que se a depressão foi desencadeada pela dor crônica, vai melhorando junto. Então, isso é um ponto positivo. Às vezes eu já vi várias pessoas que chegam, eu estou com depressão, e quando a depressão, quando a dor crônica, né, a enxaqueca vai melhorando, esse estado depressivo também vai melhorando junto, né? E aí a gente vê que foi bem desencadeado de tanto sofrer com a dor. E quando não está assim tão diretamente ligado, ou é anterior, ou já ficou mais importante, o tratamento paralelo com psicólogo, com psiquiatra, também vai ajudando a melhorar. Então, assim, é sério, mas tem um controle também, tem um manejo no dia a dia que ajuda a melhorar. Então, tem que buscar ajuda, perceber o que está desmotivado, que está sem vontade para fazer as coisas, que não tem ânimo, que não tem satisfação com mais nada, porque tem muito isso, né, Thaís? Às vezes as pessoas acham que a depressão é só a pessoa tá chorando o tempo todo. E às vezes não, às vezes já está no nível que a pessoa já nem manifesta mais esses sentimentos, ela só está ali ligada no piloto automático. Ela faz tudo, ela trabalha, ela segue a vida, mas por dentro ela está destruída. Mas as pessoas não percebem, né? Assim, como se eu tivesse tido um congelamento das emoções de tão deprimida que a pessoa está. Então, tem que buscar ajuda. Se está com o neurologista, com o psicólogo, relata que está sentindo isso e avalia se tem a necessidade de um psiquiatra também ou não, né, para melhorar esse quadro depressivo, porque é possível ficar bem, sim, né, de forma global, melhorar aí a depressão, melhorar a enxaqueca, controlar aí as crises de estresse, de ansiedade. Outra questão é que acho que é importante, já que a gente está falando de multidisciplinar, você procura no tratamento ligar o tratamento psicológico a técnicas de meditação, práticas mais zen para o controle da ansiedade e do estresse. E até acho que da depressão, né? Não sei se isso é. Sim, também, porque assim, eu geralmente, na própria sessão de terapia, eu divido um tempo, né, então eu faço um tempo verbal, que a gente conversa, faz exercícios, enfim, para entender, e um tempinho para a gente praticar a meditação. E aí, fora isso, a gente grava, né, eu gravo os áudios da meditação que a gente fez na sessão, envio para o paciente, e ele fica fazendo durante a semana toda, uma vez pelo menos por dia, a meditação que a gente fez na sessão. Então, eu indico, sim, que use, né? A maioria, eu faço esses áudios porque a maioria pede, que se sente mais confortável pelo vínculo de já estar na terapia, enfim, de ter esse áudio
que foi o que fez na sessão. Mas quem não está, né, com acompanhamento ali com psicólogo, que faça, né, a meditação, pode também baixar alguns aplicativos que tem aí na internet e fazer, que ajuda bastante, né? Então, assim, o mindfulness, a própria yoga, eu acho que ajuda bastante também, porque trabalha bastante a respiração. E quanto mais a gente faz exercícios respiratórios, a gente regula também o cardiovascular, que dá uma diminuída também no nível de estresse, melhorando o estado, te deixando num estado de relaxamento maior, prevenindo tudo, né? O mindfulness eu adoro, indico para todo mundo, porque tem artigos validando ele para o controle da enxaqueca, para a ansiedade, para a depressão, né? Assim, para vários, né? Assim, com comprovação científica. Então, por isso que eu sempre indico. E todo mundo consegue fazer, é possível sim. Às vezes a pessoa fala, eu não consigo meditar. Não, mas vai conhecer um pouquinho mais o que é o mindfulness, que você vai ver que consegue sim. Legal, acho que é mais um fator para a gente ver como tem que cuidar do corpo, da mente em conjunto, não dá para separar uma coisinha da outra, né? Sim, é verdade. Bom, Rose, a gente está chegando ao fim dessa live. Foi ótima a nossa conversa. Espero que você também tenha gostado. Adorei, foi ótimo. Antes de terminar, você quer deixar alguma mensagem para os nossos seguidores? Bom, a mensagem que eu quero deixar assim, não desistam, né, de vocês, procurem ajuda, se já foi, né, como teve o relato aí de, foi em um, não se sentiu bem tratada, procura outro, procura um especializado que vai entender o seu problema, né, de verdade, mas não desista, né, de se cuidar. Tenta, por mais difícil que seja, tenta adotar um estilo de vida mais saudável, com atividade física, com alimentação, com sono, com exercício de relaxamento ou meditação, que tudo isso vai favorecer para o seu bem-estar global, inclusive para controlar as crises de enxaqueca e para manter o cérebro funcionando, né? E como hoje é dia do cérebro, também outra dica que vale, que é super importante, é assim, mantenha o seu cérebro intelectualmente ativo, né? Estudando, fazendo coisas novas, lendo, aprendendo algo novo, que isso também ajuda o nosso cérebro a manter ali funcionando, porque a enxaqueca crônica também afeta o nosso cognitivo, né? Prejudicando memória, atenção, concentração. Então, vamos trabalhar bastante o cérebro para não ter prejuízos aí. Eu sei que com dor é difícil, mas com tratamento a dor melhora e você consegue fazer tudo isso. Ótimo, muito obrigada mais uma vez, Rose, muito obrigada a todos vocês que nos acompanharam aqui hoje. Se você chegou no meio, perdeu uma parte, quer rever, daqui a pouco já vai estar publicada lá na nossa página no Facebook mesmo, essa live completa. E continue nos acompanhando. A gente está aqui no Facebook, no Instagram, no YouTube, sempre com novidade e tentando passar informação para a sua melhor qualidade de vida, tá bom? Hoje a gente fica por aqui, se cuidem e fiquem bem. Tchau, tchau, gente. Um beijo. Muito obrigada pela participação de todo mundo. E obrigada pelo convite de novo. Imagina.